Olá, meu nome é Bárbara Sens e esse é o Bá Talks, um podcast que também é transmitido no YouTube. Aqui você vai encontrar conversas entre amigos sobre as aventuras de simplesmente sermos nessa vida. O objetivo é acrescentar algo no seu dia, uma inspiração, um insight ou uma reflexão. Pode ser uma ideia ou simplesmente uma risada. Portanto, sinta-se em casa e seja muito bem-vinda à nossa mesa. A gente escuta falar muito sobre crises de meia-idade, mas a bem da verdade é que passamos por crises durante toda a nossa vida. E toda crise é uma oportunidade da gente fazer diferente, da gente crescer ou olhar para alguma coisa que não está sendo vista. É um alerta de que algo precisa ser remanejado. E a nossa convidada hoje vai contar um pouquinho de como alguns alertas que aconteceram na vida dela trouxeram ela para o caminho totalmente diferente que ela está trilhando hoje. Mas antes de apresentá-la para vocês, eu quero agradecer muito a Divina Terra, que está mais uma semana aqui com a gente. E eles trouxeram o nosso clássico e tão amado bolinho funcional de maracujá. Trouxeram também a coxinha de fungo com tomate seco, que eu sou fã. Temos aqui opções também de frango e um risoles de carne. Todos feitos com farinhas funcionais, livre de açúcar, leite e glúten. A minha convidada de hoje eu conheço há muito tempo e é uma honra poder ter acompanhado toda essa trajetória dela. E digo que estou ainda mais feliz por poder acompanhar todos os passos ainda que vão acontecer. Porque eu acredito muito que a gente vai continuar amigas até a gente ficar velhinha, hein, Bianca? Se tudo der certo, sim. Se continuarmos firmes e fortes por aqui, né? Sim. Já viemos lá da barriga da tia Jaque, da minha mãe, né? É verdade, a gente estava conectadas. Nossas mães faziam o quê? Ginástica junto? Era ginástica pra grávidas, eu acho. Eu nunca sei direito. Mas é até engraçado porque a gente não é amiga de infância, tipo, primeira infância, assim, né? Tipo, a gente teve esse encontro depois, nas barrigas. Nas barrigas. Aí tu nasceu um dia antes que eu. Também tem isso. Tu nasceu um dia antes que eu. E aí, sei lá, depois, na adolescência, que a gente foi se reencontrar. Sim, lá pelo segundo ano, né? Eu acho que tipo, todo mundo começou a ficar amiga e aí a gente se reencontrou. Exatamente. Que legal, bem lembrado. Bom, você começou a sua vidinha, que a gente vai compartilhar aqui agora, fazendo arquitetura, né? Se formou em arquitetura na Faculdade Federal Santa Catarina. Isso. E por que você resolveu fazer arquitetura, já que hoje você está começando a trilhar seu caminho na moda? Sim. É verdade esse bilhete! É diferente eu ouvir, né? Tipo, outra pessoa falando. Que loucura. Que loucura! Aquela. Mas vale colocar primeiro um ponto importante que a primeira tomada de decisão de o que eu vou fazer, a gente toma muito cedo, né? Então, ali, 17 anos, às vezes até os motivos pelos quais você está escolhendo o que você está escolhendo são outros, que depois não vão mais fazer sentido. E também de uma forma talvez um pouco idealizada, porque talvez vou escolher fazer isso porque eu acho que trabalhar com isso é dessa forma. Mas a gente não sabe, né? E eu acho que talvez a gente também uma coisa idealizada. Não tem maturidade de vida, né? Pra gente escolher uma profissão, assim. Sim. Então eu acho que tem esse fator desse primeiro momento de ser muito jovem para tomar uma escolha. E eu acho que tem outro ponto também, que pensando muito sobre isso e discutindo também com outras amigas, que eu acho que é um fator que junto traz essa problemática de e aí foi a decisão certa ou não foi. Que eu acho que a nossa geração pegou ali uma transição de um modelo de vida, tipo, os nossos pais, eu vou estudar isso, então eu vou ser isso e eu vou fazer isso. Era muito difícil, né? Era muito mais difícil ter uma transição de carreira para fazer uma outra coisa que fosse totalmente fora da área de formação. Hoje isso pra gente já é muito mais fluido, né? De repente você vai ter, infinitas atividades, funções, trabalhos, paixões diferentes, vai fazer diversas coisas e você não precisa se prender naquilo que você se formou, né? Só que eu acho que a gente acabou pegando essa transição de, as coisas não funcionam mais com essa rigidez toda, só que a gente se criou com essa mentalidade. Então, eu acho que isso gera uma frustração também, porque a gente quer ficar encaixando essa mentalidade, essa forma de pensar que a gente acha com uma certa rigidez, num modelo de vida que
hoje já não é mais tanto assim, as coisas são mais fluidas, o próprio mercado de trabalho tá muito diferente, então, não sei, eu acho que isso gera uma frustração, mas voltando, né, porque a pergunta era por que eu escolhi arquitetura. Eu acho que eu tenho dois lados, assim, que eles são, de certa forma, opostos, talvez eles se conflitam em alguns momentos, e em outros eles são complementares, que é, eu tenho um lado bastante criativo, só que ao mesmo tempo eu sou muito metódica, muito pragmática. Então, eu acho que nesse ponto a arquitetura, ela meio que junta as duas coisas, assim. Verdade. Ela trabalha com uma coisa, né, com um ambiente, com um universo super criativo, só que de uma forma organizada, digamos assim. Você tem um momento de criação, um momento de abstração ali, e depois você vai fazer aquilo virar um projeto de fato, né? Então, tipo, você tem que organizar tanto os processos de planejamento, os processos de projeto mesmo, para entregar ali algo execuível, né? Que o teu cliente vai pegar e vai conseguir se guiar ou guiar as equipes que vão tornar aquele projeto realidade. Então, ele tem que estar um projeto bem planejado, bem projetado. Então, eu achei que a arquitetura, ela unia esses dois mundos, assim. E duas características que você são inatas. Duas características que eu vi em mim, assim. E, de fato, quando eu entrei, eu me vi realizada, assim. Por um lado, eu descobri um outro mundo dentro da própria arquitetura, porque, de novo, acabei escolhendo porque eu achava a arquitetura isso. Mas quando eu entrei, eu vi que a arquitetura é não só isso, como tudo isso aqui, sabe? Então, isso foi bem legal. E me apaixonei também pela área do urbanismo, que a gente estuda junto, né? Tipo, arquitetura e urbanismo. Tanto que quando eu fui fazer o intercâmbio, lá na Europa eles estudam isso de forma separada. Então, você estuda arquitetura ou você estuda urbanismo. E quando eu fui para o intercâmbio, eu estudei exclusivamente urbanismo. E era uma abordagem mais teórica, assim, mais gestão urbana, gestão, planejamento urbano, até mais voltado um pouco para o acadêmico. E foi uma experiência muito legal também. E assim, hoje em dia eu não estou trabalhando diretamente nem com arquitetura, nem com urbanismo, mas também não é por isso que não agregou, né, na minha trajetória de alguma forma. E às vezes nem de um ponto de vista utilitário, tipo, vou usar isso para alguma coisa. Mas não, tipo, bagagem de vida. Tudo que... Eu costumo falar que nenhum conhecimento é jogado fora, né? Tudo a gente agrega de alguma forma. Então, sim, e eu acho que arquitetura e urbanismo tá ali do ladinho da moda. Porque sim, eu vejo, assim, como tem essa conexão. Normalmente, arquitetos se preocupam com essa questão estética, sim, dentro da sua própria realidade, assim como as pessoas que trabalham com a moda curtem essa coisa da estética da casa, dos espaços, né? Então, eu vejo essas coisas se casando total, muito mais do que comércio exterior e nutrição, que foi o que eu fiz, né? Sim, é verdade. Você também tem essas mesmas questões da mudança de trajetória, de aliar, e, enfim, tudo é bagagem que se leva, né? E nada é perdido, enfim. Às vezes eu me vejo, e é até um dilema pra mim isso, muito em cima do muro, sabe? Eu acho que foi uma coisa que é justamente isso que você tá falando, essa dualidade que a nossa geração teve que passar. Claro, também através da minha própria história, da minha própria personalidade, mas às vezes a gente querer ser algo, saber que existe algo mais, mas um medo, uma coisa de uma crença muito rígida que nos mantém aqui. Então você quer isso aqui porque é seguro, que foi ensinado que é certo, que é, né, o correto a ser feito, e isso aqui que você sabe que é todo o teu potencial, que você quer realizar, e isso acaba fazendo com que a nossa jornada ela seja um pouquinho, talvez, mais longa no sentido de se encontrar, porque eu acho que a gente vai se encontrando no meio do caminho, como você falou. Sim. Você se encontrou na arquitetura, daqui a pouco você se encontrou em outro lugar, e eu acho que a gente ainda vai se encontrar muito. Se encontrando. A minha mãe a vida inteira foi funcionária pública, assim, né, como a sua mãe, a tua mãe, né?
era funcionária Sim, pública. também. É ainda? Ela já se aposentou? Não, ela também já se aposentou. Porém, eu vi meu pai, que se formou em Direito, era advogado, ter também, daqui a pouco ele foi pra construção civil, daqui a pouco ele foi pro comércio, daqui a pouco ele voltou pra construção civil e ficou essa coisa assim. Então eu vejo que existe isso, mas ao mesmo tempo ainda é uma confusãozinha na nossa cabeça, né? Mas, bom, Bi, e aí aconteceu que era o que a gente tinha comentado de trazer, né? Você estava lá fazendo arquitetura e te conhecendo como uma canceriana que gosta de fazer as coisas certinha, com muito cuidado. Sim. Você sempre trouxe consigo um perfeccionismo muito grande, muito maior que o meu. Então não sei se é só coisa de canceriano. Sim. Não, vou explicar melhor. Sim. E assim, é uma questão da pressão, da autorresponsabilidade. E enfim, isso fez com que você entrasse ali numa crisezinha no final da faculdade e se visse ali um pouco mal de saúde, digamos assim, né? De saúde mental. Bem, se você quiser comendo a sua coxinha, também fica à vontade. Sim, vou explicar esse ponto aí. Conta. Continuar, que tá uma delícia, inclusive. Né? Então, eu comecei a entrar nesse momento de crise aí com arquitetura no final da faculdade, como você falou, que foi no momento de fazer o trabalho de conclusão de curso, né? O TCC, que acho que talvez mais pessoas vão se identificar, porque, né, TCC é puxado. Ainda mais de arquitetura, tá? Sim, então... Mais do que os meus TCC. Olha, isso é uma questão, sabia? Eu não sei, porque agora também já tem alguns anos, né? Eu acho que a intenção era que fosse reduzida um pouco essa pressão, porque de fato a gente até comparava assim com os outros cursos e de pessoas conhecidas, né, amigos que faziam outros cursos e na mesma universidade, inclusive, e a gente ficava assim, gente, é desproporcional o nível de cobrança e na verdade de trabalho mesmo, né? Eu vi os meus amigos que faziam arquitetura virando noite pra poder fazer maquete e sei lá o quê, e era em várias pessoas, e o nosso TCC normalmente é no máximo 2, e é uma coisa escrita, uma coisa ou outra de pesquisa de campo e tal, que você vai lá, mas é uma coisa mais, enfim, né? Cada curso... E eu acho que a visão também, sabe? E é aí que me pegou também, porque o que eu vi é que em muitos outros cursos, a visão do TCC é mais um trabalho. É um trabalho que ele vai dar mais ele é mais trabalhoso, ok. Ele vai demandar mais tempo, tipo, é uma coisa um pouco mais a longo prazo, né? Você fica geralmente 1 ano fazendo o trabalho. Mas é mais um trabalho. E o que eu via que acontecia muito ali pra gente é que foi assim comigo também. Eu não tava vendo aquilo como mais um trabalho e, cara, é só mais um trabalho. Sabe? É mais difícil, é um pouco mais trabalhoso, mas é só mais um trabalho. E eu tava vendo como uma coisa assim, nossa, tipo, esse trabalho vai definir a minha vida profissional, sabe? Como se fosse algo... Eu acho que é bem importante você trazer isso pra quem tá passando por esses momentos. Eu acho que a gente tem, às vezes, uma visão muito limitada da própria vida, assim, né? Às vezes a gente problematiza, como cancerianas bem dramáticas, realmente uma coisa que parece enorme, porque a gente tá sentindo aquilo. E aí, quando a gente vê, é realmente pequeno, eu fico cansada de, tipo, escutar minha mãe falando, meu Deus, mas você só tem isso pra fazer e você tá estressada, imagina quando você começar a trabalhar. Sim. Ou, meu Deus, você é isso... E realmente, digamos que um desafio de quem tem esse perfil, assim, até de uma limitação de vida, que eu digo, porque aí a gente enxerga, nossa, minha vida é tudo isso, se eu não fizer isso, parece que tá, e o resto, você não vai morrer, né, você não vai, o que vai acontecer se você tirar uma nota um pouco menor, ou se você reprovar? Só que assim, naquela época, e isso é uma coisa muito dos jovens, né, é tudo que você tem, a coisa mais, essa falta de maturidade de vida mesmo, que não viveu tanto, acho que tem isso. Não coloca o devido peso para certas áreas, coisas, né, assim. Não, é total. Eu lembro hoje, pensando nisso, que eu vejo, tipo, gente, meu TCC, sabe, era só mais um trabalho. Hoje eu consigo ver e me lembra muito aquele ditado, né, pra você parar e pensar se você acha que isso vai te preocupar ainda daqui a 5 anos. Hoje já passou mais de 5 anos, então eu já sei que, tipo, cara, era só um trabalho, sabe? E você sofreu muito fazendo esse trabalho. Então, foi aí, tipo, acho que a gente até comentou mais cedo, né? Falando sobre o que a gente ia abordar e tal, que eu falei que hoje eu vejo que eu sempre tive, assim, uma tendência a ser uma pessoa mais ansiosa. Pela minha interpretação, foi ali naquele momento ali do TCC, que foi uma pressão muito maior, uma autocobrança muito grande, que pra mim foi um gatilho de tipo, não, eu tenho ansiedade, sabe? Uma coisa assim mais incisiva. E que de fato,
Porque assim, você conviver com ansiedade, você ser uma pessoa ansiosa é manejável. O que começa a ficar difícil é quando ela começa a atrapalhar a tua vida, né? Tipo, a te travar de fazer outras coisas. Você falou tudo, eu acho que é isso. Quando você consegue dosar, você consegue olhar, ok, estou ansioso, o que eu vou fazer pra isso? Ok, vou fazer uma atividade física, opa, melhorei, consegui. Agora, quando você deixa ela escorrer pelas suas mãos e te contaminar como um todo, eu acho que aí vira realmente uma problemática, Sim, né? Deixar que ela te paralise, né? Então, e foi muito isso. E naquele momento também, o contexto que eu tava de muito mergulhada, muito envolvida no TCC, bem como você falou, naquele momento o TCC era o meu mundo. Então, eu não saía muito dessa bolha pra fazer algo sobre isso. Então, eu imergi muito no problema, assim, sabe? Então, eu não tava tendo ferramentas dentro do meu contexto pra me ajudar. Pra lidar. E aí eu comecei a fazer terapia, né? Comecei na psicóloga, só que eu acho que talvez eu deveria ter procurado um pouco antes para que eu já tivesse um entendimento um pouco melhor, um preparo um pouco melhor pra lidar ali com aquele período que pra mim foi difícil, né? Eu deixei pra ir procurar quando aflorou muito e que tava de fato me atrapalhando, e aí já foi muito em cima, sabe? Eu acho muito importante você tocar nesse assunto, Bi, da gente perceber e procurar ajuda antes de se tornar uma doença, seja uma doença mental, uma doença que você sinta mesmo. Quando prevenção, prevenção, né? Tipo, sim, eu tô vendo que tá puxado aqui o TCC. Então, poxa, será que eu não posso pedir ajuda pra alguém, né? Seja uma terapia, seja fazer alguma coisa, seja conversar com uma amiga. Olha, eu acho que isso aqui tá muito... Quem sabe você não me ajuda a fazer, sei lá, vamos sair, né? Enfim, e realmente atrás de ajuda antes da doença existir, né? Sim. E a gente tem muito isso, não, eu consigo, eu dou conta. Só que quando teu corpo grita, às vezes já é tarde, como você mesma percebe, né, na tua vivência. E aí, como eu tava vivendo só aquilo, na minha cabeça, não, eu não tenho tempo pra outra coisa agora, eu tenho que fazer isso aqui. Então, não tinha, assim, um momento de descompressão também, sabe? Eu tava o tempo inteiro pensando naquilo, fazendo aquilo, vivendo aquilo. Tipo, agora eu não posso ter o meu momento de lazer, eu não posso respirar, não posso fazer um yoga, não posso fazer uma meditação, porque eu tenho um TCC e agora... Então, realmente, entendi o que você quis dizer, que você realmente já tava num nível que você nem conseguia... pensar em outras ferramentas, ir atrás de outras ferramentas, entende? Sim, exatamente. Sobre a questão do perfeccionismo, porque aí beleza, aquele contexto do TCC e da pressão e da ansiedade daquele momento acabou, só que você carrega consigo o que gerou, né? Isso, exatamente. Então, aí eu tive que olhar pra isso e, agora vamos resolver, né? Porque não dá pra ficar vivendo assim, me sentindo mal e me sentindo ansiosa. E tipo, passou o TCC, por que eu continuo me sentindo? Exatamente, por que eu continuo me sentindo assim? Aí, olhando pra isso mais cuidadosamente, entrando então pra explicar sobre a questão de ser muito perfeccionista e tal. Hoje eu vejo assim, eu interpretei, eu consigo ver que eu tenho uma crença central de insuficiência. Então, tipo, assim, eu comigo mesma, nunca tá bom o suficiente pra mim. Eu nunca estou boa o suficiente para mim, pro meu, né, pra minha própria aprovação de mim mesma. Então, eu tenho que fazer perfeito. Tem que estar perfeito e nunca tá perfeito. Nunca vai estar. Você nunca vai se aprovar. O buraco tá mais embaixo ainda. Sim. Então, aí diante dessa crença central da insuficiência, isso gera um comportamento de querer ser muito perfeccionista. De querer ser perfeita. Só que nunca vai ficar perfeito. Então, gera uma frustração e um medo de, tipo, se eu fizer e não ficar perfeito, e aí eu acabo não fazendo. Então, gera um comportamento ali compensatório de procrastinação. E acho que esse ciclo todo, assim, é o que me gera ansiedade, o que me gera frustração. E que, independente de o TCC, daquele momento que foi um gatilho ter acabado, seguiu comigo, né? E foi culminar ali no nosso tema central aí da crise existencial aí de... E aí, é arquiteta que eu quero ser mesmo, né? O que eu tô fazendo aqui, né? Sendo no lugar certo. Mas me diz uma coisa, o que você sentia de ansiedade, assim, na época? De sintoma mesmo, eu sei que, tipo, tem inúmeros sintomas, até quero
expor aqui que, tipo, tô passando a minha experiência, né? Tipo, jamais, eu não tenho conhecimento, assim, de causa pra falar sobre, explicar, enfim. Não, eu quero entender, tipo, o que você sentia, assim, que você foi procurar, você não dormia, faltava ar, qual que era a tua? E não querendo diminuir também, porque eu, mais que qualquer outra pessoa, entendo essa dor, porque a gente sente as coisas fortes. Então, às vezes, pode ser, tipo, sei lá, uma formiguinha que mordeu o seu mindinho. Mas, cara, se tá doendo pra ti, tá tudo bem, esse é o teu problema no momento. Sim. Então, pela minha experiência, assim, o que eu tinha de sintoma mesmo, de ansiedade, tipo, primeiro tem essa agitação, assim, que eu sempre fui um pouco afobada, agitada, mas o sintoma que de fato me incomodava e que me fez, gente, não dá pra me sentir mais assim, eu tenho que buscar ajuda, né, fazer alguma coisa sobre isso, é um aperto no peito, assim, muito ruim. E às vezes, eu até lembro o momento, eu tava de férias, foi quando eu ia começar ainda o TCC, eu tava de férias em casa da faculdade, né, lá em Lages, e acho que ainda era um final de semana, eu acordei, tava lá de pijama, tomando meu café da manhã, tipo, tranquila, teoricamente, né? Não tenho nada pra me preocupar. E eu tava muito, assim, com essa angústia, com esse aperto no peito. E eu lembro que eu falei pra minha mãe, vou ter que... Sério, preciso começar a ir na psicóloga, porque não aguento mais me sentir assim. Então, de sintoma mesmo, assim, o que me incomodava, de fato, era isso. Você ficava triste também, ou não? Naquele momento, É uma angústia, né? O que me incomodava mesmo era esse aperto no peito de angústia, de ansiedade, assim mesmo. Hoje eu já enxergo, assim, alguns momentos, porque a gente provavelmente vai entrar, né, no assunto de estou tratando ansiedade, tratei ansiedade, mas hoje eu enxergo que tem alguns momentos que eu não me sinto ansiosa, mas eu me sinto um pouco deprimida. Só que agora eu já tenho mais ferramentas pra entender, se auto-observar, pra me auto-observar. Eu consigo ver o que a minha cabeça tá fazendo, sabe? Tipo, olha lá, tá fazendo isso aqui. Aí você para, vai, se cuida, olha pra isso. Entendi. Tá. E beleza. Seguiu com ansiedade, aí tratando na psicóloga. Foi pra psiquiatra, não? Nesse momento, ainda não. Daí eu me formei. E aí, também, acho que muita gente vai se identificar, né? Me formei. E agora? Nesse momento, me formei e agora? Gente, sério, comentem aqui embaixo, falem pra gente se vocês também se formaram, ou quem tá se formando, se vocês tiveram esse momento de crise existencial. Eu não sei se eu tive, sabia? Quando eu me formei em comércio exterior, eu tive um pouco, porque aí eu tava fazendo nutrição junto, e aí eu tava me cobrando que eu precisava trabalhar em comércio exterior, mas eu fazia uma faculdade integral em nutrição. Eu lembro que eu fui pra Brusque fazer uma entrevista numa empresa de Comex lá. Acho que eu nem sabia disso. Nossa, eu fiquei bem mal. Eu fiquei meio depressona, assim, porque não, cara, nutrição não é uma profissão possível pra mim. Então, agora já tava cursando. Já, mas era por hobby, né? Porque eu não acreditava. E aí eu falei, não, agora que eu me formei em comércio exterior, agora eu tenho que começar a trabalhar. E nutrição vai ter que ser segundo plano, porque, né? E aí comecei bem louca, e eu fiquei nessa angústia, e graças a Deus eu tive pais que me apoiaram muito e falaram, Bárbara, tu vai terminar essa faculdade, tu é nova, não tem como trabalhar nessas duas coisas e tal, enfim. Mas depois, quando eu me formei em nutrição, eu já estava mais madura também, né? Depois da segunda faculdade. E eu já sabia mais ou menos o caminho que eu queria seguir. E aí foi mais tranquilo. Quando eu me formei em nutrição, eu tava bem mais. Tanto é que me formei e saí felizona da vida. E eu não lembro, amiga, quando você terminou o comércio exterior, você tava estagiando em algum lugar, trabalhando? Você tinha feito um estágio já, né? Eu comecei a trabalhar em comércio exterior, e quando eu comecei a faculdade de nutrição, eu tive que parar, né? Sim, para daí conseguir fazer as duas coisas. E aí me formei, eu queria trabalhar, mas ao mesmo tempo eu não queria parar a nutrição, porque eu tava gostando bastante. Mas aí eu entrei nessa crisezinha, assim, sabe? Tipo, enfim. Então, eu acho que talvez, pra mim, o que pegou também é porque, no caso, tipo, você tava terminando uma faculdade e você tava começando outra ali, né? Tipo, você tinha um outro propósito naquele momento, assim. Eu acho que o que pegou pra mim um pouco foi isso também, que eu terminei a faculdade, eu não tava mais estagiando na época, eu tinha saído, olha só que loucura, eu tinha saído do meu estágio pra dedicar o meu tempo integral pra fazer o meu TCC, tipo, sabe? Então eu me formei, eu não tava estagiando, e muitos dos meus amigos, eles
ficaram nos escritórios onde eles estavam. E daí eles continuaram depois. Continuaram. Então, assim, tu tem ali me formei, mas beleza, comemorei a minha formatura aqui nesse final de semana, na segunda-feira eu vou acordar de manhã e eu vou trabalhar no mesmo lugar onde eu já estava trabalhando. Não tem, parece que também, muito tempo de imediato pra, sabe, cair aquela coisa assim, tipo, cai a ficha de meu Deus, e agora? Porque acho que a pessoa pode até ter alguns questionamentos, mas ela tem o seu lugar pra estar ali todo dia, fazendo alguma coisa, e eu acho que o que me pegou foi isso também, porque eu não tava num estágio mais, eu ainda não sabia o que eu ia fazer. Eu fiz faculdade em Floripa, sendo que a minha família mora em Lages, então eu não sabia direito, e aí eu vou continuar, eu vou começar a trabalhar aqui em Floripa, vou continuar aqui, ou voltar pra Lages, não sei se eu quero voltar pra Lages, né? Então eu me formei, eu não tinha uma coisa certa. Então eu acho que talvez essa incerteza que também acabou engatilhando. E eu acho que é uma coisa mesmo da nossa geração, que a gente falou dessa questão da autocobrança, de imediatismo. Um grande problema. Cara, vai viver a vida. Hoje eu penso assim, meu Deus, eu fiz o meu intercâmbio no terceirão porque Deus, o livre, imagina me formar e fazer um intercâmbio e depois ficar sem fazer nada, viajando. Meu sonho agora, tipo, né? Mas a gente via, assim, a coisa como o mundo muito pequeno e é só isso e sufocante mesmo, né? E eu acho que uma coisa que eu até depois, em consulta até com o psiquiatra, que é uma coisa que a gente falou várias vezes, dessa rigidez do... Não, se eu acho que é isso aqui que eu tenho que fazer, e aí você não vai fazer exatamente aquilo que você colocou na tua cabeça que era o que deveria ser feito, aí você fica, meu Deus, e agora? E tinha que ser aquilo, tipo, como se fosse a única opção. E não, gente, meu Deus, tem um trilhão de opções. Um trilhão de opções, tipo, você pode tomar vários caminhos. Desculpa. Tu faz acompanhamento com um psiquiatra e ele é teu terapeuta daí também? Então, porque existem alguns psiquiatras que são terapeutas também, né? Eu só tive experiência com um psiquiatra com ele, então eu não sei muito, eu não tenho assim um comparativo, sabe? Mas eu gosto bastante de ir lá. Foi quando eu precisei entrar com a medicação. Que foi quando? Que foi quando... Foi um pouco antes de eu começar no meu primeiro emprego como arquiteta. Que Por também quê? foi bem importante isso. Foi logo antes, então foi nesse momento aí que, tá, beleza, me formei, e agora? E fiquei perdida, e aí começou a me... Aí que potencializou mais, assim, a crise, assim, sabe? E a ansiedade também. Porque tava perdida e aí eu tava vendo que os meus amigos estavam indo pra frente, sabe? Tipo, tendo sucesso em alguma coisa e estavam com um emprego certo, ou sabiam o que eles queriam e estavam correndo atrás disso. E eu tava me sentindo perdida e achando, meu Deus, tá todo mundo dando certo e eu não tô. Né? E aí foi meio que nesse momento, e eu não tava conseguindo sair dessa bolha, dessa perspectiva, pra olhar de fora e ver que não era bem assim. Então, pra mim, aquilo que eu tava criando na minha cabeça, tudo isso que eu falei agora, essa é a realidade, e é isso, eu não tava conseguindo ter um espaço mental pra ver de fora e, tipo, calma, não é bem assim. E aí, nesse momento que foi essencial entrar com a medicação, que daí a minha psicóloga me encaminhou pra começar a consultar com o psiquiatra. E aí, nossa, me ajudou muito, assim. E hoje eu vejo a medicação, pela minha experiência, né, como funcionou pra mim, nesse sentido. Foi ela que me ajudou a ter esse espaço mental, tipo, sair da bolha que eu tava vendo as coisas e olhar de fora. Ela te traz uma calma, ela acalma a tua mente um pouquinho, para que você consiga ir atrás daquelas outras coisas que vão te ajudar a melhorar. Com aquilo. Que é o que a gente tava falando, que quando você tá no olho do furacão, tá tudo muito intenso, você não vai parar pra meditar, você não vai parar pra, né? Sim. Inclusive tem um episódio que a gente fala com a Laura aqui sobre o processo dela de depressão, e é justamente esse, então tem momentos que não adianta... a pessoa não consegue sozinha. Por si só, né? Por si só. Encontrar ferramentas pra... Só que é muito importante isso que você falou, porque você já estava com uma ferramenta, então você não usou só o medicamento e não só, né? Você teve esse apoio dos dois. Então, com o medicamento, você conseguiu dar continuidade olhando para as outras coisas. Lembro que você passou em consulta comigo, a gente fez acompanhamento naquela época. Foi bem nesse período aí, logo depois que eu comecei a trabalhar como arquiteta no escritório de arquitetura de interiores. E aí... E foram essas duas coisas em paralelo que me ajudaram a ficar bem, assim, sabe? Porque... Achar um trabalho ali, um rumo, digamos, pra vidinha.
E assim, que não necessariamente, é isso aqui que eu quero fazer. Mas aí agora eu tenho um lugar pra eu ir todo dia de manhã, sabe? Eu tenho um propósito, eu tenho um trabalho. Eu não tô vendo que tá todo mundo fazendo alguma coisa, tá todo mundo trabalhando e eu não estou, sabe? Olha que interessante. Tô fazendo parte, digamos assim. Você trouxe, tipo, como se fosse o medicamento e o trabalho, uma rotina de trabalho independente, você gosta, não, um propósito. E isso te tirou de um lugar, de uma depressão, de uma ansiedade que você estava vivendo, pra depois, mais pra frente, você conseguir olhar, tá, beleza, agora já tô trilhando isso. Eu quero isso? Eu quero realmente isso? Exatamente. E aquele ponto de... Eu talvez já soubesse ali que eu não queria, tipo, super criar esse caminho do interiores, né? Da arquitetura de interiores e seguir naquilo e me dedicar para ter uma carreira nesse nicho. Mas foi um momento que eu tirei da minha cabeça a rigidez de, por exemplo, quero trabalhar com urbanismo. Então eu tenho que conseguir um emprego nessa área. Não, o que apareceu para eu fazer agora foi isso aqui, tá me ajudando. Entendi. Em outras áreas também tá sendo bom pra mim. Tô ganhando experiência com ambiente de trabalho, com lidar com pessoas, com ambiente de escritório, com rotina, com dia a dia. Tá sendo bom pra mim em outros aspectos. E tudo bem se eu não for seguir nesse nicho aqui, né? Se eu não for... se eu quiser mudar de nicho, mudar de área, mudar de profissão, depois, tudo bem, porque não tem mais essa rigidez, sabe? A medicação me ajudou nisso. De não ter mais essa rigidez de eu acho que é isso aqui, então tem que ser isso aqui. Não, eu posso fazer outra coisa agora e depois eu... Realmente te acalmou. Exato. Te deixou mais leve, sim, né? Tá, tipo assim, e você vivendo aquilo, você tinha essa noção de tipo, eu posso fazer outra coisa mais pra frente? Da onde veio a ideia da Fresco? Então, a ideia da Fresco... Quando, sabe? Em que momento, da onde, tipo... Olha, acho que é difícil dizer, assim, uma coisa, sabe? Pontuar, assim, foi aqui. Eu acho que um pouquinho dela já vem comigo desde lá de trás, dessa vertente, desse lado mais criativo, sabe? E eu sempre gostei de me envolver com aspectos do mundo da moda, assim. Então, eu lembro, depois quando a gente vai tentando retomar, né, tipo, da onde que surgiu isso, eu lembro quando eu era criança, nossa, eu fazia, tipo, scrapbook, assim, sabe, e aí eu desenhava as peças de roupa, ou eu cortava e pegava outros materiais, tipo, uma pluminha e colava junto pra fazer alcinha e não sei o quê. E isso tá guardado lá em casa. Na minha casa lá em Lages. É tipo meu guarda-roupa, assim, bem de criança assim mesmo, sabe? Mas tipo, sempre teve esse lado. E que bonito isso da gente olhar para as nossas... Você teve um momento em que você parou e olhar, o que eu gostava de fazer quando eu era pequena? Ou não, depois que você fez esse link? Teve um período, quando eu era criança, que quando me perguntavam, o que você quer ser quando crescer? Que eu falava estilista. E é uma coisa que, tipo, depois me fugiu, assim, sabe? Não... Mas eu acho que é aquilo de não achava que isso era uma possibilidade, então foi e vou fazer uma profissão real, digamos, uma profissão. Mas eu digo assim, depois de adulta, você falou assim, será que é isso que eu vou fazer? Deixa eu ver o que eu gostava de fazer quando eu era pequena. Não, a Fresco veio foi uma coisa e depois que tu lembrou disso. Isso, foi isso. Entendi. Foi ali, deixa eu ver... Tava no escritório, provavelmente? Já tava no escritório, E daí até com uma amiga, a gente começou... Eu não lembro, assim, como que a gente começou a falar sobre isso, de ter uma marca e tal. Mas, assim, no plano das ideias, uma coisa bem... Porque os nossos amigos da faculdade falavam, é duplinha estilosa, não sei o quê. E ficavam zoando, assim, sabe? E aí a gente começou a falar sobre isso... E eu lembro que aí eu criei uma pasta no Pinterest, compartilhei com ela e eu... amiga, vamos jogar aqui umas referências, umas coisas que a gente gosta e tal. Mas muito no plano das ideias, assim, que não foi uma ideia séria. Só que aí eu me vi gostando muito de fazer aquilo, de olhar referências e selecionar, e daí já comecei a pensar em referência estética para identidade visual e referência estética pra... Foi brincando que você começou a pensar já em identidade visual? Então não era assim, vou criar uma marca e agora eu preciso... Que bacana! Não, foi tipo, nem sei se vai existir, mas já vou criar uma identidade visual. Comecei a unir referências de coisas que eu gostava e até que a gente falou mais cedo, né? De como a arquitetura entra nisso, porque quando a gente estuda arquitetura, basicamente você vai criando uma construção de olhar estético
pra tudo, né? Não só pra arquitetura. Pra tudo. Então, nesse ponto também com certeza esse meu olhar estético da arquitetura, ele vai estar presente na Afresco. E eu acho que essa coisa de até ficar buscando referências, reunindo, organizando, é muito da arquitetura. Eu vejo algumas outras amigas arquitetas que acabaram também seguindo outros caminhos, que elas têm muito isso de fazer pastas no Pinterest das viagens. Qual que é o mood da viagem, qual que é o mood do final de semana, qual que é não sei o quê. Exato, essas coisas assim. Então eu acho que, olha só, trouxe essa bagagem também. Sim. Tá, mas eu achei super interessante isso de você brincando. Foi bem orgânico. E aí quando que você se tocou que a Afresco ia existir mesmo? Então, e você tava sozinha, dessa sua amiga não tava mais tripando. É porque assim. não tava sendo até então uma coisa séria, né? A gente tava ali, juntando referência e tal, e discutindo e achando legal para um futuro distante e tal. Só que aí eu já tava ali no escritório há algum tempo, e como desde o início, quando eu entrei lá, foi uma coisa que tipo, eu não acho que talvez eu vou super investir numa carreira nesse nicho, mas por enquanto tá legal. Até que no momento não tava mais, não tava mais feliz fazendo aquilo. E foi nesse momento do buscar referência e imagina ter uma marca, que legal, lá. E daí um dia eu cheguei em casa, eu lembro que eu tava fazendo uma chamada de vídeo com os meus pais e assim, gente, acho que eu vou fazer umas roupas aí pra vender. Tipo, bem assim, sabe? Não foi eu acho que vou começar uma marca de roupas. Uma coisa com peso grande. E você vê a diferença de, tipo, a Bianca lá do TCC, meu Deus, o TCC. Ou, o que eu vou fazer agora? Eu tenho que fazer isso daqui. Não, já foi uma visão muito mais natural. Vou fazer umas roupas pra vender, se der certo. Exatamente. Já se não der, tá tudo bem. Uma perspectiva totalmente... Um jeito de olhar as coisas que pra mim é incomum. Não é como eu costumo, não é com o peso que eu... E você atribui geralmente... essa sua atitude exatamente ao quê? Ou eu acho que você não entende ainda? Acho que autoconhecimento de entender que eu faço isso. Que eu tendo a ver as coisas com um peso muito grande e com uma rigidez e com perfeccionismo. E que não precisa ser assim. E daí, tipo, você buscou justamente o contrário. Tipo, foi meio forçado mesmo, então. Tipo, eu sei que eu sou assim, então eu vou ser mais leve. Um pouco sim, Tá. E é um trabalho até hoje, né? Com certeza. Todo dia eu tenho que lembrar. Sim. Pra eu não me cobrar tanto. Daí tive essa ideia. E aí, quando a gente não tá muito satisfeito com o que a gente tá fazendo e não faz nada sobre isso, vai pesando, né? Vai pesando. E aí fui começando a ficar cada vez mais insatisfeita ali com o que eu tava fazendo. Aí teve um dia que eu pensei, não, gente, é isso. Ainda mais depois que você achou uma coisa mais legal. Que tava tipo assim, aquela coisa, né? Quando você tá no trabalho, você fica pensando naquela outra coisa legal que você, tipo, buscar referências e tal. E o trabalho vai se tornando cada vez mais pesado, e você pensa mais naquela coisa. Sim. É louco. Que daí tá te mostrando, né? Qual que é o teu caminho mesmo. E eu acho que também esse olhar de não ter tanta rigidez também ajudou nesse sentido, porque tipo, ok, se não tá mais fazendo sentido isso pra mim, tudo bem, então eu vou fazer essa outra coisa aqui. Tá, e daí você saiu do escritório? Daí eu saí do escritório. Pra montar a Fresco. Isso. A Fresco ainda não tava existindo. Não. Inclusive a ideia de nome era outra, porque daí a gente, né, tem uma expectativa, uma idealização que vai ser de um jeito, e aí vai lá fazer e dá um pouco com a cara no muro, assim, né? Tipo, na prática tem que, mas vamos com calma, né? Bem assim. E daí saí do escritório. E como é que foi? Vou começar. Como é que foi pra você sair do escritório? Deu medo? Porque assim, eu fico me olhando hoje, assim, sabe? Tipo, vou parar de atender. Sabe? Eu parei de atender presencial em 2021 e foi bem pesado. Não foi pesado, na verdade foi bem bom, assim, pra mim, porque naquele momento eu precisava. Mas deu, tipo assim, vem muita coisa na cabeça. A mente ataca muito. E aí, depois eu tava felizona, tudo dando certo, eu atendendo só no online, outros projetos em paralelo e tal. Acabei voltando presencial porque minha colega pediu pra eu cobrir ela, porque ela ia sair de maternidade, pegar os pacientes dela. Ainda tô pegando os pacientes no presencial. Mas realmente, assim, foi um ato de coragem pra uma pessoa que tem esse perfil. Né? A gente conversou com o Jô
há umas 2 semanas atrás, aqui no podcast, quem que assistiu. E ele falou muito... Porque ele sempre foi assim, de se jogar, de ter coragem de acreditar muito em si. Cara, inspirador, assim, a crença que ele tem nele mesmo, sabe? Maravilhoso, maravilhoso. Segurança, mas né? A segurança. E admirável, assim. Sim. E pra quem não tem isso, eu sei como é um passo de coragem, assim, ainda maior. Porque você não tem que lidar só com as coisas burocráticas dessa tomada de decisão, que é a questão, tá, de onde vai vir dinheiro, tá, o que eu vou fazer no meu tempo livre, tá, qual que é o próximo passo, beleza. Mas com os ataques da mente, com os pensamentos julgadores, que na verdade são os teus, né? Que era aquela coisa que a gente tava falando nos outros episódios também. Então, como que foi esse processo? Ou não? Ou ele foi leve, você estava segura, você já estava de saco cheio, você tinha certeza que era aquilo, então você nem duvidou? Eu acho que tem alguns pontos aí. O primeiro é que, sim, aquilo não estava mais fazendo sentido e eu deixei, sabe, acumular esse sentimento. Então, tipo, não, agora chega, deu. Porque realmente não deu não queria mesmo, mais. Não queria mais. Igual você falou, já estava de saco cheio, então já pronto. Aqui já acabou. Então, teve esse fator. Teve um segundo fator que acho que é bem importante também de colocar, que eu sei que não é todo mundo que pode se dar ao luxo de fazer isso, né? Tipo, vou jogar tudo pro alto e vou começar uma coisa... Né? Eu tenho noção também do privilégio que eu tenho de poder esse aporte. Poder escolher, não, vou parar aqui e vou investir em fazer outra coisa que é o que eu tô sentindo que é o do momento. Eu tenho consciência disso. E o terceiro fator, eu esqueci, amiga. Eu acho que o terceiro fator, eu não sei se é o terceiro fator, né? Mas acho que um dos fatores também é você ter um rumo pra seguir, um foco, né? Sim, tipo, que era criar fresco. Então Sim. tá, então vou lá levar essa ideia doida que eu tinha a sério, né? Sim. E daí como é que tá sendo o processo todo com a Fresco, lidando com essa questão da ansiedade, lidando com essa questão de eu estou gostando do que eu tô fazendo, de identidade, se descobrir, acho que você tá se descobrindo também uma nova pessoa, né, Bi? Porque eu acho que a gente atrela muito ao longo da vida a nossa identidade, a nossa profissão. E aí quando a gente começa a mudar um pouco a nossa profissão, a gente começa, meu Deus, tá, mas quem sou eu nesse novo papel? Porque quando eu comecei a mudar um pouco minha profissão, me aventurar por outros lados, estudar outras coisas, demandar, utilizar do meu tempo para outras coisas que não só nutrição, eu me descobri muito, tipo, uma pessoa mais leve, uma pessoa divertida, uma pessoa criativa, uma pessoa, sei lá, eu descobri talentos que eu não percebia e eu comecei e uma leveza e uma espontaneidade que eu acho que eu tava sendo muito rígida quando eu tava querendo, não, nutricionista é isso, então eu vou ser isso, entendeu? E aí quando eu me permiti explorar, e ainda estou explorando e desvendando todo esse meu lado da profissão e tudo mais, e quero me permitir cada vez mais, tipo, expandir mesmo, eu me senti mais eu mesmo, mais leve, mas no sentido de liberdade mesmo, assim. Sim. Então, eu queria saber, eu acho que você ainda tá nesse processo de se redescobrir. Eu ainda tô, acho que vai ficar um pouco em aberto, assim, essa resposta, porque eu ainda tô bem no processo. Tô bem na transição mesmo, né? Porque a marca ainda não lançou, ela ainda vai lançar. A gente tá ali nas partes finais ali pra lançar em breve. Então, sim, já foi um processo bem grande até aqui, mas ainda me sinto nessa transição. Mas até quando você introduziu aí esse ponto do se descobrir, fazer outras coisas diferentes, com mais leveza, eu lembrei até do dia que a gente fez o vídeo lá com a Thaís, que acho que até comentei contigo, que você tinha perguntado, e aí, como que foi pra fazer o vídeo, pra explicar então pra todo mundo. A gente fez um vídeo teaser pra promover o lançamento da marca, que ele ainda não foi divulgado, mas será em breve, coming soon. E foi um momento muito, muito legal, assim, foi muito gostoso de fazer, justamente por isso, porque foi um trabalho de mais abstração, de mais criação, e foi basicamente só eu e a Thaís, né, Thaís? A gente que fez tudo e pensou, assim, e juntou as duas cabeças doidas aqui com algumas referências que eu já tinha, e então foi bem legal o processo. E eu lembro que eu não tenho certeza se foi pra ti que eu falei disso dessa forma, assim. Que eu sei que eu tenho esse lado criativo, só que como eu tenho esse lado mais pragmático, mais metódico, é raro quando eu dou vazão
pra ser criativa de um jeito mais livre? É bem parecido com o meu processo nesse sentido, né? E eu acho que se eu pudesse ver você, assim, numa nova perspectiva, sabe, Bi? Tipo, como é que a Bianca... Tipo, o que me veio à mente, assim, eu vejo uma Bianca mais divertida. Olha que interessante. Você sempre foi muito divertida, amiga. Poxa. Mas, assim, eu acho que agora você tá... Você tá mais aberta com essas... Tá usando mais cores, tá? Eu acho que realmente mais criativo. Criativo é difícil, né? Porque Inclusive, sempre foi, mas e todo mundo mas você tá brincando mais. Usar tá mais isso, leve. né? Tipo, absorver. Não, isso aqui faz parte de mim, eu sou assim também. E você sabe que esse nome Afresco traz uma leveza, uma coisa fresca. Eu não sei se tem a ver com isso, mas traz uma leveza no nome que eu acho que tá super atrelado com o seu processo. Ai, olha, eu filosofando sobre umas coisas que às vezes, né? Não, mas é real também, eu acho. Assim, tudo que a gente faz pode ser que não seja... a gente é o público-alvo, mas sempre tem um traço nosso, né, naquilo que a gente leva. E eu acho que a marca, ela tá sendo e vai ser muito isso. Tipo, vai carregar muito de mim, assim, tanto no olhar estético, quanto nesse significado, sabe? Que é um começo de uma coisa nova, mais livre, mais leve, faz parte desse da sua história. redescobrimento, digamos. É isso. E conta logo essa marca, conta o que vai ser essas peças, essas roupas. Né? Inclusive, eu tava lembrando que a gente nem falou que estou aqui todo dia fresco já. Todo dia fresco, olha que fresca essa roupa colorida, linda, maravilhosa. Que cor é essa? Tem um nome. É um fúcsia, rosa fúcsia. Então, a marca, a ideia é trabalhar com alfaiataria. Num primeiro momento, alfaiataria feminina. A ideia é ser uma alfaiataria atemporal, mas com uma pegada mais fashionista, que nesse momento tá sendo trazida através da cor. Porque a minha ideia é lançar, essa primeira coleção vai ser todas as peças no off-white, no preto, e a ideia é toda a coleção ter uma cor que seja, uau, essa cor incrível. E no caso, essa coleção é esse rosa fúcsia, que ele é bem... Você já tinha me falado vivo. Então... E aí, a nova coleção vai vir um preto, um off e uma cor bafo. Isso mesmo. A ideia é essa. Mas aí vamos ver, né? A segunda coleção ainda tá só no plano das ideias. Ainda vamos lançar essa pra ver como que vai ser. Eu já vi alguns spoilers e amei muito, 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 muito. E eu acho que é bem isso que você falou, tem muito da Bianca, não só nessa coisa mais sutil do que a gente tá falando, de toda essa tua história e tal, mas também desse teu bom gosto, dessa tua criatividade. Obrigada. Eu acho que super tá... Eu acho que eu me identifico, assim, um pouco como público-alvo da minha própria marca. Eu acho que tem muito que é feito por mim, pra mim, assim, sabe? Aquelas, né? Que é muito isso do olhar estético mesmo que eu tava comentando, o tipo de coisa que eu gosto mesmo, as cores que eu gosto, a forma que eu gosto de usar. A ideia também é isso, sabe? São peças de alfaiataria bem atemporais que você consegue tanto usar um conjunto inteiro, né? Tipo, combinar as peças entre si e ter um look, tipo, easy chic, né? Seria o easy chic essentials que a gente chama, né? Tipo, todo certinho, digamos assim, combinadinho. Pega o look da marca pronto, conjunto pronto e usa. Isso aí tá pronto. Ou são peças bem versáteis que você vai conseguir usar de diversas formas, né? Tipo, uma boa calça de alfaiataria numa modelagem muito boa, com corte e um desenho tradicional, você vai usar com um body mais sofisticado e com um salto... para ir num jantar mais sofisticado, talvez, ou se você quiser usar com um tênis e com uma camiseta, vai ficar estiloso também, sabe? Sim, camisa é uma coisa que dá pra fazer camisa, mil coisas. Sim, por cima, top aberta, fechada, mesmo. por dentro. O top a ideia é bem essa. É trazer peças que sejam bem versáteis e que sejam fáceis de combinar e criar diversos looks, mas que se você quiser montar um look completo, assim, também... uma proposta, assim, uma alfaiataria que ela é elegante, mas ela tem também
Uma brincadeira. Uma brincadeira, isso, uma bossa, assim, sabe? Gente, isso é muito a sua cara, Bi, porque você começou falando que você tem essas duas coisas. Você tem essa coisa criativa e uma coisa mais pragmática, uma coisa mais, né, certinha, mas então você traz o off, o preto, que é uma coisa que tá em você, que você não precisa se desvincular, né? É seu, é sua identidade, não precisa deixar de existir uma coisa para coexistir outra, né? Elas podem coexistir juntas. Então, mas você sempre trazendo essa diversão, essa cor, essa alegria, mas essa outra parte sempre existindo ali porque também ela é importante, né? Sim. Às vezes o negócio é a balança, né? Mas eu achei isso muito lindo, e até porque a alfaiataria é uma coisa que traz, né? Como você falou, peças retas, às vezes mais sérias. Uma elegância, uma sofisticação, só que o que eu quero trazer como diferencial é isso, a cor, o impacto, o conflito mesmo, sabe? É elegante, é sofisticado, mas também é cool, é despojado. A Thaís vai rir agora, porque eu sempre falo, é elegante, é sofisticado e tal, mas também tem uma coisa que é tipo um vrá. Eu sempre falo isso, é bem vrá. E eu acho que é isso, sabe? Ter esse impacto, assim. Entendi. Exatamente. Que é o contraponto. A marca é muito sobre isso, é tipo um conflito, é a união dessas duas coisas. Que é o conflito que você passou e criou. E olha só, eu não tinha visto dessa forma, é um insight daqui, tá? Ao vivo. Totalmente. Eu acho que a Fresco, da onde veio essa ideia, né? Que eu acho que você falou, nem sei. Eu acho que é muito desse seu processo. Sim. Esse seu processo de redescobrir quem é a Bianca. Ok, eu sei que eu sou assim, que eu sou perfeccionista, eu sei que, né, tem isso que tá me sufocando, mas eu também sei que eu sou criativa, eu posso ser divertida, eu sou leve, não sei o quê. E aí você passando por todos os seus processos de crise ali, de se encontrar, de não se entender, de ficar sufocada mesmo. E nasce uma coisa nova. Nasceu uma coisa nova, que você vai poder, inclusive, compartilhar com todo mundo, que eu acho que isso é o mais bonito, assim. Eu acho que quando a gente passa, eu acho muito que tudo que a gente tem pra dar pro mundo é um pouquinho nosso. Por isso que eu nunca acho que é egoísta você, tipo, ela só tá olhando pro processo dela, só tá olhando pra vida dela. Não importa, se você tá olhando pra sua vida, você tá criando algo incrível ali, mesmo que seja só pra você e você tá feliz e tá fluindo com aquilo, o mundo inteiro vai ser impactado. Sim. E você é um caso disso, né? E, ai, meu Deus, eu tô muito feliz por você, mas muito mais feliz, assim, pela Fresco, por toda a história que ela vinha. Eu tenho certeza que ela ainda vai se reinventar muito com você. Sim. Eu acho que não tem essa segunda coleção ainda, porque eu acho que ela vai ser um reflexo. Olha, eu já prevendo o futuro. Mas é isso. Ela vai ser muito pelo que você vai estar passando, pelo que você vai estar sentindo, e vai ser essa coisa maravilhosa. Concordo. E se não for isso também, ok. Porque agora eu já me entendi melhor, já me conheci melhor, já tirei um pouco dessa carga, dessa rigidez, desse perfeccionismo, sabe? Então, também se não for isso, ok, eu posso fazer outra coisa também, sabe? Então, só de já ter feito esse caminho mental, de ter desconstruído tudo isso, já é um ganho muito grande, com certeza. Parabéns, eu tô bem orgulhosa de você, obrigada, amiga, desse seu processo. Não é fácil, né? Não é fácil. É uma coisa de todo dia, né? É uma coisa de se todo lembrar dia. todo dia e é isso. Exatamente, mas que bom que você tá nesse lugar agora, e talvez você não esteja nele sempre, mas que agora a gente tem documentado pra você sempre se lembrar. Sim, é verdade, eu não tinha pensado nisso. Tá aí, você sempre tá gravado, se lembrar tá gravado. Que você pode sair de um lugar, às vezes, um pouco mais cabeção, e ir pra uma coisa mais leve, mais fluida. E você que tá assistindo também. Amiga, obrigada por contar essa história, por compartilhar. Obrigada, eu que agradeço. A sua história e compartilhar a Fresco com todo mundo. Sim. E que ela seja muito feliz, longa enquanto durar, enquanto te fizer feliz, enquanto te fizer leve e te divertir. Porque eu acho que isso é o principal. Sim. Né? Obrigada, eu que agradeço, me senti super honrada de ser convidada. Honrados são todos que estão assistindo, que serão os primeiros a saber dessa super novidade da Fresco. Sigam @afres.co. É o site? Não, o site vai ser esse também, mas agora ele não tá no ar. Tá. Mas o Instagram é esse também, afres.co.
Mas se colocar lá Fresco, marca registrada, hoje... Ah, maravilhosa! Se colocar lá Fresco, já vai aparecer. Ótimo, tá aqui embaixo o link, eu vou deixar o link aqui na descrição pra vocês já começarem a seguir. Gente, tá bem lindo, inclusive. Amei todas as referências que já foram postadas. Sim. Em breve terão mais novidades quando esse podcast sair, talvez. Talvez já vai estar mais encaminhado. Mas até final do mês, máximo começo do mês que vem, já teremos aí... Ó, eu colocando pressão. Adoro! Gente, muito obrigada. Não deixem de seguir a Fresco, porque vocês viram que essa marca, ela nasceu de um processo muito lindo de autoconsciência, autodescoberta. E obrigada por estarem comigo mais essa semana. Nós faremos uma pausa de 2 semaninhas aqui do podcast. Eu vou estar viajando, então me acompanhem também nas redes sociais, @Bacens. E depois nós vamos voltar com muita, mas muita coisa boa. Então aguardem 2 semaninhas de pausa e depois vem muito babado por aí. Beijo!